tarde a todos e a todas. Real Grandeza, mais uma vez, agradece a presença de todos vocês, a inscrição nesse webinar de hoje para a gente falar sobre as revisões, as mudanças que vão ocorrer no programa Acolher, que concede benefício, desconto, né, na mensalidade do Plano Salutem. Então, assim, para quem não é do Plano Salutem, por acaso está aqui, fica à vontade, pode assistir para poder se informar, mas são informações pertinentes ao plano exclusivamente, tá? É, Esquema você sabe, depois da apresentação da equipe técnica e da diretora de seguridade, vocês podem fazer as perguntas, a gente lê aqui para poder informar. Lembrando que essas alterações começam a vigorar a partir do dia 1º de julho, tá? A gente está antecipando para poder informar com calma. Vai ter o período de movimentação antes, para quem quiser fazer alguma mexida em relação ao plano de saúde. E além de outras novidades que nos próximos dias a gente vai compartilhar com todos vocês também, tá bom? É, Estão presentes aqui hoje a diretora de seguridade, Patrícia Mello, o assistente da diretoria de seguridade, Rodrigo Bittencourt, o gerente de atuária, Felipe Paiva, e a Maria Campos, também da gerência de atuária, tá? Um bom evento a todos, aproveitem bastante o conhecimento, vamos trocar ideia, falem conosco, tá bom? E é isso aí. Lembrando já vou antecipar para quem for perguntar, vai ficar gravado, depois a gente disponibiliza a todos vocês o link, como sempre, no site da Real Grandeza, tá bom? Patrícia Mello, com você. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Começo aqui agradecendo a todos que atenderam o chamado da Fundação Real Grandeza e estão aqui para entender melhor essas modificações que vão acontecer no Acolher. Em primeiro lugar, vou apresentar aqui as pessoas. Eduardo, como sempre, muito obrigada pelo apoio da comunicação para a realização desse evento. A gente está aqui presente com a Maria Campos, que é a atuária responsável pela parte de saúde da Fundação Real Grandeza. A gente está com o gerente de atuária, né, que coordena a área geral de atuária, inclusive Previdência, que é o Felipe Paiva. Estou aqui com o assistente da diretoria de seguridade, Rodrigo Bittencourt. E estamos aqui hoje, pessoal, para falar dessas modificações. A gente tratou essa proposta com muita responsabilidade, porque a gente sabe o quanto está difícil para os aposentados, né, conseguirem se manter no plano de saúde, que é um produto muito desafiador no mundo inteiro, para todo mundo, todos os países, todas as operadoras buscam caminhos e soluções para tentar tornar mais equilibrado, mais previsível esse custo em saúde. E a Fundação Real Grandeza não é diferente. Como vocês sabem, nós temos uma caminhada longa, né, dessa questão de subsídio quando a gente fala em planos de saúde, e na Real Grandeza tudo começa quando no passado Furnas vendia sucata, e era permitida a Furnas fazer a doação desses recursos para a Fundação Real Grandeza. Com isso, criou-se um fundo chamado FESP, que era voltado para melhorias estruturais na operação de saúde. Pois bem, há algum tempo atrás, o subsídio dado na saúde por meio do recurso do FESP era dado para aposentados e também os seus agregados, né? Era dado no plano básico e no plano especial. E não havia nenhum tipo de limite em relação a quanto a pessoa ganhava. Então, a gente tinha pessoas que à época possuíam uma receita ali como aposentados na casa dos 40.000, 50.000, e ao mesmo tempo viúvas e viúvos cujos recursos eh, eram um pouco mais que um salário mínimo, e todos compartilhavam do mesmo formato de subsídio. Estou dando um histórico aqui para a gente relembrar um pouco, né? Como começa essa questão do FESP e do subsídio. Pois bem, há algum tempo atrás chegamos à conclusão, por quê? Vamos pensar aqui. Todos sabem que a inflação médica ela é disparado maior do que o nosso IPCA.
que é a nossa inflação corrente, pelo qual os benefícios são reajustados e também os rendimentos. Nós não temos hoje na Real Grandeza um rendimento que a gente consiga fazer uma conexão com a inflação médica. Não há um título, não há um fundo que volte para a Fundação Real Grandeza ou para qualquer investidor no mercado o quanto é o valor da inflação médica. Então, o FESP vinha num caminho, né, de consumo, de ser consumido. E a gente reestruturou esse formato de subsídio. A Fundação Real Grandeza entendeu que continuar daquela forma ia levar o FESP à exaustão. Maria participou, Maria já estava aqui, participou ativamente dessa construção. E depois de muitos estudos, de muitos cenários, nós desenhamos o programa Acolher na sua origem. Vou pedir, por favor, para começar aqui, a gente já pode começar a apresentação. Pode passar. Então, a gente criou em 2019, né, o programa Acolher, beneficiando aposentados, colocando um limite em relação ao valor que a pessoa ganha. Então, hoje, só é beneficiado quem tem renda declarada de até R$ 21.000. Esses subsídios vão de 10 a 60% do valor da mensalidade, ou seja, não é um valor fixo, e a mensalidade ela acompanha a inflação médico-hospitalar e temos 4.280 beneficiários atendidos. Pode passar. Pois bem, mas o que que a gente percebeu? Esse modelo, ele conseguiu frear esse movimento, de exaustão que estava acontecendo com o FESP. Só que, passado o tempo, ele continuou a mostrar que ele não iria durar muito tempo, né. E a gente foi estudar o porquê. Então, como vocês podem ver aí, a gente tem o FESP em 2024 aqui, em janeiro de 2024, vamos olhar aqui para esse gráfico, pessoal. Janeiro 2024, ele batendo na casa dos 120 milhões. Quando a gente chega em janeiro de 2025, ele já está na casa dos 106 milhões. E agora em abril, né, que é o último número que a gente tem, o FESP já está com 97 milhões. No ano passado, foi exigido do FESP o valor total de 34 milhões em subsídio. E como vocês podem ver, e esse estudo foi desenvolvido pela Maria e pelo Felipe, se a gente não fizer nada, em 2027, em setembro de 2027, o FESP acaba. E pois bem, e aí eu volto àquela história, né, que eu até conversei, falei com a equipe essa semana. Tem medidas, na época que a gente fechou o básico, criou o Salvos e o Salutem, eh, nós passamos por um movimento de resistência muito grande, de insatisfação muito grande. Mas eu afirmo a vocês que se naquela época nós não tivéssemos feito esse movimento, hoje a gente não estava aqui para falar sobre saúde, porque a gente estava com um plano básico que chegou a bater 380% de sinistralidade, de desequilíbrio. E com certeza todos os fundos da Fundação da área de saúde, porque entendam, nós não podemos misturar R$ 1 sequer de previdência com saúde. Isso é crime.
tá? Então, não adianta a gente pensar, Fundação Real Grandeza tem 18 bi em previdência. Não adianta, gente. A gente não pode usar um centavo da previdência em saúde. Isso é muito importante esclarecer. Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de comentário no WhatsApp. Então, a gente percebeu que, olha, a gente não pode continuar assim. A gente tem que tomar uma providência. Como na época a gente teve a coragem de criar o Salvos e Salutem, depois criamos o Auro, o próprio movimento do acolher, eu me lembro que até em rádio eu tive que dar entrevista para explicar o que estava acontecendo nesse novo formato de subsídio. Pois bem, e agora a gente está aqui novamente trazendo mais uma modificação. E por quê? Porque isso foi o que nos permitiu chegar até aqui. O mundo vai mudando e a gente tem que se adaptar a essa mudança. A Real Grandeza, ela está passando por um período muito grande de modificações. Agora, em 1 de julho, os ativos da Eletrobras, que então nós denominávamos, eram os empregados de Furnas, que agora são empregados da Eletrobras, eles vão deixar de ter plano de saúde com a Fundação Real Grandeza, o plano de saúde hospitalar e passam a ter apenas o plano de saúde odontológico, uma remuneração que vai ser muito menor. E a Real Grandeza? A Real Grandeza, se ela não se movimentar, se ela não se adaptar, acontecerá com ela situação semelhante ao que foi a da Kodak, é, ao que foi, não sei se vocês viram agora, a Golden Cross, né, que foi liquidada pela ANS. Um fim muito triste, não foi sequer um fim planejado. Então, todos os nossos esforços, todos os nossos estudos técnicos são voltados para que isso, para que a Real Grandeza, isso nunca aconteça com a Real Grandeza, né? A gente cumpre nossas responsabilidades, nossos prestadores estão pagos em dia, nossos beneficiários estão assistidos e a gente tem muito orgulho de zelar por esse padrão de qualidade, para a gente ser um nome em que as pessoas no mercado falam. Real Grandeza é um excelente plano. Real Grandeza paga em dia, é uma grande operadora. E a gente vai continuar sendo assim. Por quê? Porque na hora que é necessário, a gente para, estuda, toma fôlego e faz as mudanças que são necessárias. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, a gente tá com um FESP no caminho da exaustão e alguma providência precisava ser tomada. Nós fomos estudar e entender o porquê que isso estava acontecendo, tá? Então vamos lá, recapitulando. A gente tem hoje um FESP de 97 milhões e a gente tem um formato de programa a acolher que exige por ano 34 milhões de retirada desse FESP. Foi feito um estudo e, se nada mudasse, no ano de 2026, esse mesmo acolher ia custar 38 milhões, de um fundo que hoje está com 97 milhões. Então, não tem mais condição da gente manter esse modelo. E quando fomos estudar o porquê dessa exaustão, o que a gente viu? O acolher, ele é um percentual da mensalidade. E ele é um dinheiro que está lá aplicado, que não rende o quanto é, é reajustado à inflação médico-hospitalar. Pode passar, por favor. Gente, para mim tá ainda aparecendo. Ah, tá. Ok. Pois bem. Então, depois desse estudo, quais foram as mudanças que nós entendemos ser importantes? Primeiro, a gente trouxe para o programa Acolher um valor fixo, que isso dá mais previsibilidade, tá? Então vamos lá. E também foram excluídos as últimas duas faixas do subsídio. Então, a partir de agora, o acolher passa a ser um valor fixo. As pessoas que ganham, vamos lá primeiro. O Conselho Deliberativo, quando a gente levou essa proposta de reforma
Ao Conselho Deliberativo, ele fixou um teto de gasto para o acolher, para o FESP. Para quê? Para a gente, de novo, ter uma previsibilidade de duração desse fundo. Então, nessa apresentação, o Conselho fixou que o uso do FESP por ano deve ser limitado a 15 milhões. As últimas duas faixas foram excluídas, então deixam de contar com o subsídio do acolher as pessoas que ganham, né, de R$ 3.286 até R$ 21.258, que eram até então contempladas com subsídio do acolher. A partir do segundo ano, porque nesse ano a gente tinha, o conselho fixou um valor. E a partir dos próximos anos, o subsídio vai ser limitado à rentabilidade do FESP. Por quê? Só dessa forma a gente consegue garantir que o FESP não vai ter um fim. Se você consome num ano mais do que a rentabilidade, você começa a entrar ali no núcleo central do investimento e você está condenando aquele valor até o fim, né? Então, essas foram as definições, todas voltadas para a questão da sustentabilidade do FESP. Nesse contexto, 2.752 pessoas vão ter o seu subsídio reduzido e 1.528 pessoas vão deixar de contar com esse subsídio. Ok? Então, a gente tem a partir do mês 7, porque a gente tem que pensar que os planos eles são pré-pagos, né? Então, a partir de 1/7, quem ganha até R$ 5.314 vai ter um subsídio fixo de R$ 700. Quem ganha de 5.314 a 10.197 vai contar com subsídio de R$ 600. E quem ganha de 10.197 até 13.286 vai ter um subsídio de R$ 500. Essas mudanças, como eu falei, elas foram muito estudadas e pensadas, buscando uma forma de que a gente continuasse provendo subsídio, mas sem que a fonte original desse recurso desapareça, tá? De novo, então, sobre Patrícia, isso é, é o valor da fundação e INSS e nenhum outro recurso, tá? Não entra aluguel de imóvel, não entra pensão, são só esses dois valores que contam aí. Vou passar a palavra para o Felipe, para a Maria, para o Rodrigo, para que eles possam complementar. Eu fiz questão de puxar essa apresentação porque eu sei que é um impacto na vida das pessoas, que carrega muita responsabilidade, né? Essa mudança, mas ela é realmente necessária para que a gente possa continuar existindo enquanto operadora de saúde. Então, eu fiz questão de ser aqui a, a pessoa que traz essa explicação porque eu sou diretora eleita, e mesmo assim, eu estou aqui sim, e com a certeza de que esse é um remédio necessário que a Real Grandeza precisa para continuar existindo, tá? Queríamos poder subsidiar não 60, não 700, não 500. Todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços são voltados para a gente conseguir oferecer um plano com qualidade pelo menor valor possível. Mas, como eu falei,
A gente vem de uma história rica, e agora a gente tem que se adaptar aos novos tempos. E isso exige um exercício técnico para que a gente possa continuar existindo. Então agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para o Felipe e para a Maria, porque certamente eles, devem ter algo aí a completar como técnicos, como estudiosos que são, tá? E também, é claro, vamos estar aqui para responder a todas as perguntas. Obrigada. Você vai falar, Rodrigo? Então, eu vou, já que né, ninguém, Rodrigo, acho que não vai falar, eu queria só, né, ratificar alguns pontos aqui que a Patrícia já comentou. Nós, da área técnica, né, com muita responsabilidade, fizemos vários estudos, vários cenários, considerando todas as possibilidades de manutenção do programa, né, atendendo aos beneficiários com maior vulnerabilidade econômica, né, e também garantir, né, que o fundo tenha um horizonte de tempo maior, de forma que ele possa atender a essas pessoas por mais tempo, né? Como foi citado, como a Patrícia mesmo falou, com o gasto que vinha sendo observado, o fundo seria extinto em 2027. Só para ilustrar, nós temos hoje nos dois planos saúde em torno de 10.500 beneficiários, onde são atendidos ainda, subsidiados pelo Acolher, 4.280, ou seja, 40% dos beneficiários são subsidiados pelo FESP, né? Que seria o programa Acolher. Então, com a alteração, né, estabelecida com o valor fixo pelo Conselho, a partir desse valor foi que nós começamos a fazer os cenários, né? Esse percentual de beneficiários atendidos passa a ser de 26%, né? E considerando as primeiras taxas, que foram as analisadas como as taxas que devem ser mantidas no programa para que esse valor fosse respeitado. A partir do ano seguinte, 2026, o custeio do acolher passa a ser com base na rentabilidade do FESP. E aí ocorrerão novos estudos junto à avaliação atuarial e reequilíbrio dos planos para verificar como esse valor vai ser, o que vai alterar nesse valor, né? Se nós tivermos uma boa rentabilidade, o valor pode ser maior. Se nós tivermos uma rentabilidade menor, o valor pode ser diminuído. Mas no ano seguinte, o valor do subsídio, né, vai ser limitado à rentabilidade do FESP, né? E daí a importância da manutenção do valor principal também, para que a gente consiga manter o valor anual de gasto, né, com base no que a gente tem hoje já, e está em 97 milhões. Quando o estudo foi efetuado, foi previsto que no final de 2026, de 2025, nós finalizaríamos um FESP com 80 milhões, considerando rentabilidade, né? E nós já estamos em 97, estamos ainda em abril. Então, esse valor pode demonstrar ainda, né, menor do que foi estimado quando da realização do estudo. Então, é muito importante esse cuidado agora, para que o programa seja mantido e as pessoas continuem tendo esse benefício, né,
para a manutenção dos seus planos. É isso. Se alguém quiser complementar, Felipe, Rodrigo. Maria, só queria reforçar o nosso compromisso, né, o compromisso da Real Grandeza e de toda a equipe técnica na elaboração dos estudos, né, o objetivo principal é manter o foco do subsídio nos beneficiários que realmente precisam, né, por isso aí a exclusão das últimas duas faixas, mas também garantir a durabilidade do FESP pelo maior tempo possível, né? A ideia é subsidiar quem realmente precisa por um tempo mais longo, né? Como a Patrícia muito bem demonstrou, se a gente não fizesse qualquer tipo de alteração, o fundo se esgotaria em outubro de 2027, daqui a pouco mais de 2 anos, né? Então, o objetivo da revisão das regras foi basicamente esse, né? Para a gente tentar alongar o FESP e subsidiar o maior número de pessoas possíveis. Aqui, pessoal, o reajuste, o reequilíbrio dos planos, ele vai ser divulgado dia 1 de junho, tá? Ele já passou pela diretoria executiva, está sendo agora avaliado pelo Conselho Deliberativo. Assim que tivermos as tabelas, a gente. Divulgação tradicional no site, vamos mandar e-mail para vocês, tá? Todos os canais acompanhem o site da Rio Grandeza, que vai ser nos próximos dias essa divulgação. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Podemos. Patrícia até já antecipou uma aqui, já tem duas perguntas sobre o percentual do reajuste. Está para acontecer, a gente também vai convidar vocês, como fazemos todos os anos, teremos um webinar sobre o tema, tá? E a gente repassa a questão do acolher para quem não pôde acompanhar hoje e fornece todos os dados sobre esse cálculo que é tão complexo. É, Sobre o reajuste, essa foi a dúvida do Túlio Pisanesti, né, já esclarecida. A Luciana Araújo Gomes, boa tarde. Tem pessoas que, por mais que avisamos, se escreve por e-mail. Estão perguntando pelo ID. Luciana, eu confesso que eu não compreendi. Se você puder detalhar para a gente qual é a dúvida, não entendi o ID. Se é para inscrição no evento, não realmente não compreendi. Se puder detalhar para a gente lê daqui a pouco, tá? A Patrícia Bastos, durante a apresentação, também falou que a composição da renda é o valor da INSS mais o da Real Grandeza. Somente do titular, tá? E tem direito ao desconto o titular e o cônjuge. Marcos Mendes, sobre o reajuste do plano nos próximos dias. Adriana Balbino, perde sua colher, ainda terá mais um aumento anual. Teremos uma nova tabela nos próximos dias, Adriana, sim. Não perdeu todo mundo a colher, né? Aí depende da faixa de renda para apurar realmente essa, como vai ser a nova mensalidade, né? A partir de 1º de julho. Ah, tabela de reajuste do Marcos perguntando aqui também, ó, nos próximos dias. O Liceia Santos, após a retirada do subsídio, para quem está fora da faixa, um casal paga 2.352. Com possível aumento do plano, em torno de 17%, irá pagar 3.931. Eu entendo as colocações, porém é surreal como vai ficar a partir de julho. Muito triste mesmo. Está na faixa do subsídio, é contado o salário bruto, não é? Isso, Liceia, o Real Grandeza e INSS. Patrícia Mello aqui informando do CD, vai analisar o reajuste. Marcelo Queiroz, foi feito um estudo de impacto de das cerca de 4 mil vidas poderão sair do plano com essas mudanças? Isso estava na apresentação, Marcelo. Eu já abro aqui e demonstro. Se alguém souber de cabeça e quiser antecipar, mas estava no slide ali com a tabela, eu já projeto aqui você. Mas, Dudu, eu acho que a questão é em relação à possibilidade de evasão após a retirada do subsídio, né? Aqueles estudos de impacto que foram realizados. Felipe, você quer falar sobre isso? É em relação ao quê, Rodrigo?
Evasão. O que que acontece? A gente faz sempre, o Felipe é o coordenador desse estudo. Toda vez que a gente faz o reequilíbrio dos planos, a gente leva em conta produtos semelhantes no mercado. E nós temos uma preocupação de, principalmente na última faixa, a gente sempre estar cobrando menos do que o mercado. Por quê? Porque é isso que justifica é a razão de existir da Fundação Real Grandeza em saúde. É a gente poder oferecer algo de muita qualidade, mas por um preço menor. Existem planos mais baratos no mercado? Sim, existem. Mas quando você vai comparar o que a Real Grandeza oferece com o que esses planos oferecem, a diferença fica muito clara de que o nosso plano vale a pena e de que vale a pena a nossa operadora existir, tá? Então, a gente não faz essa comparação direta, até porque eu vou contar para vocês uma história. A gente foi fazer uma comparação direta em relação a plano de previdência e chegou aqui uma carta ameaçando a Real Grandeza de processo, etc e tal. Então, assim, outros fazem, fazem, mas a Real Grandeza ela é muito cuidadosa. Então, a gente não vai botar assim o nome do lado do plano e dizer, olha, o nosso é equivalente a esse aqui, e olha como o nosso é um preço melhor. Mas a gente tem esse cuidado, a gente tem essa preocupação de avaliar, que nós precisamos oferecer um plano mais barato em relação a um semelhante no mercado. Essa é uma preocupação nossa interna. Evasão, sim, nós temos medo de evasão, nós tememos a evasão, porque a nossa missão é cuidar dos nossos beneficiários até o último dia de vida deles, né? Essa é a nossa razão de existir. Mas o que acontece em relação a preço de mercado, a gente entende que o nosso produto ele é competitivo para aquilo que ele oferece, que não há semelhante no mercado pelo mesmo preço. E o subsídio é algo que a gente está alimentando o quanto a gente pode. A gente foi levando até onde o fôlego deu. Só que passar disso agora seria temerário. E quando a gente faz a avaliação, a gente não faz a avaliação levando em conta menos R$ 500, menos 700 do subsídio. A gente faz do valor cheio do plano, tá? Obrigado, Patrícia. José Marçal pergunta se o valor do desconto é por participante ou por casal, ou por beneficiário, né? Titular e cônjuge. O Marcos Mendes pergunta quando vai ser divulgado. Eu creio que seja sobre o reequilíbrio nos próximos dias. O Richard Vasquez fez uma observação aqui. Richard, nesse momento agora a gente está respondendo as dúvidas que vocês estão colocando aqui no chat, tá? A Deusa pede para projetar a tabela outra vez. Vou projetar aqui, Deusa Maria dos Santos. Santos, aliás. Eu vou colocar aqui a tabela novamente. Edu, enquanto isso, Sim. vou falando aqui, o pessoal está pedindo para falar sobre o lançamento do plano ideal. A Real Grandeza, quando geralmente uma pessoa sai, muitos vão para planos nesse modelo porta de entrada, né? E a gente fez um estudo interno, a gente desenhou um plano baseado na Cambridge Health Alliance, que é hoje o sistema de saúde em Boston, que é desenvolvido em conjunto com Harvard. A gente estudou todo o modelo, como é desenvolvido desse plano, e a gente está trazendo esse mesmo desenho aqui para a Fundação Real Grandeza. A única coisa que nós não temos são os hospitais de alta complexidade que eles têm lá, que fazem parte do plano. Mas a gente está trabalhando em parceria com
empresas, né, que já possuem hospitais e que já são nossas prestadoras. No dia 1 de julho, nós pretendemos lançar o nosso primeiro plano no modelo porta de entrada. É um projeto aqui para o município do Rio de Janeiro. E por que para o município do Rio de Janeiro? Porque vai ser o primeiro e esse plano, tudo passa pela clínica, que é a porta de entrada para a utilização do plano, no qual a pessoa vai ter um médico, né, que vai acompanhar o seu caso. Vai ter um sistema de acompanhamento, e nós estamos desenhando esse plano, realizando as parcerias com os prestadores e na reta final da organização, a equipe trabalhando muito, e esse plano vai ter condições financeiras melhores do que o plano Salutem. Mas por quê? Porque ele vai exigir uma nova cultura, uma nova postura por parte do beneficiário. Então, com esse modelo de plano, a gente consegue evitar fraude, consegue evitar desperdício, o beneficiário é mais bem cuidado, ele faz exames preventivos, ele tem um concierge para manter a saúde em dia. Então, além da mensalidade mais barata, esse plano não vai ter coparticipação. Que é uma coisa que vocês, eu sei que dói muito, né? Além da mensalidade, quando você fica doente, a questão da coparte. E dando certo esse modelo, a ideia é que a gente possa levar para outras regiões. O que que exige? Uma clínica de porta de entrada, tá? Então, é uma iniciativa da Real Grandeza que está sendo apoiada pelo Conselho Deliberativo. Foi um pedido do Conselho Deliberativo que esse produto fosse desenvolvido. Nós fomos buscar nas melhores fontes e a ideia é que em 1/7 ele já esteja lançado. Obrigada, Edu. Eu que agradeço. Está aqui a tabela com as faixas salariais aqui do lado esquerdo. Até 5.314,68. Subsídio de R$ 700. De 5.314,69 a 10.197,98, 600. E na faixa de 10.197,99 a 13.286,68, R$ 500. Deixa eu retomar a ordem das perguntas aqui, só um instante. Dudu, só enquanto você acha a próxima pergunta aí, complementando o Claro. que a Patrícia colocou em relação ao Planos Ideal, ele vai começar a sua operação em 1º de julho, mas a gente vai fazer um pré-lançamento dele já no iniciozinho de junho para captar as pessoas interessadas em migrar de um dos planos da Real Grandeza para esse novo plano. Então, quem quiser fazer essa migração, a gente vai já no finalzinho do mês a gente deve fazer um grande webinar de lançamento para explicar todos os critérios do plano, todas as características desse novo plano e na sequência, na semana seguinte, iniciozinho, na primeira semana de junho, a gente já abre para receber os pedidos de migração, tá? Para quem quiser fazer a migração, como os produtos são de pré-pagamento, a pessoa que fizer essa migração já no primeiro mês, ainda no início de junho, já vai pagar a mensalidade gerada no próprio mês de junho com o valor ajustado para o plano novo. Não vai pagar a mensalidade reajustada do plano antigo. Então, quem tiver interesse, né, município do Rio de Janeiro, quem tiver interesse em fazer essa migração, na primeira semana de junho a gente já estará recebendo esses pedidos, tá? Vai, Dudu. Beleza. Rodrigo, obrigado. É, a, deixa eu buscar o nome aqui, que eu pedi para complementar a pergunta. A Luciana Araújo Gomes. Luciana, obrigado, agora eu entendi. Quando é para fazer a inscrição, bom, todo mundo que está aqui conseguiu, né? Você informa só o seu nome e o e-mail de cadastro no Zoom para vocês poderem receber o link de acesso ao evento e mensagens de lembrete também. Vocês recebem no e-mail de vocês, tá? Então são essas informações lá que o Zoom solicita para vocês se inscreverem nos eventos. E quando a sala abre, você entra direto, tá?
Você faz o mesmo cadastro lá e já entra direto no evento. Não precisa checar a caixa de e-mail. O sistema ele já direciona. Marcos Mendes, o que significa plano porta de entrada em termos de percentual de custo aos planos atuais? Maria e Felipe, vocês têm esse dado de cabeça? O quanto se consegue economizar quando a gente sai do modelo de rede livre para o modelo de porta de entrada? Oi, Patrícia. Não, né, nós não temos aqui de bate-pronto, não, mas podemos ver. Até comparado aos nossos planos mesmo aqui, o que nós temos de redução na mensalidade. A Deusa pergunta se ele será mais em Rodrigo, conta você em está com o relação ao plano microfone saúde. fechado. Tá sem áudio, Rodrigo. Não sei se você estava falando alguma Eu coisa. tinha entendido que era referente ao custo, né? A mensalidade do plano. É isso, Dudu? Isso, Isso. exatamente. E a Deusa pergunta também aqui se ele vai ser mais em conta em relação ao Salutem. Sim, ele vai ser mais em conta em relação ao Salutem, sim, tá? Comparando com a mensalidade cheia do Salutem, né? Ah, pelas comparações que a gente fez com os nossos planos, né? Por exemplo, comparando com o Salutem, ele vai ser cerca de 37% mais barato do que a mensalidade atual do Salutem. Mas a gente vai divulgar isso no webinar de lançamento, tá? A tabela completa, todos os custos, coberturas, né? Importante até dizer que vai ser um plano de apartamento privativo, né? Não vai ser enfermaria, mas a gente vai trazer esses detalhes no webinar de lançamento. Assim como eu já vi aqui que tem pergunta também sobre a rede, né? Hospitais. É isso também a gente no webinar de lançamento, a gente. O setor comercial já está preparando um material bacana para poder informar vocês. Isso vai estar destacado lá, tá? Também nos próximos dias, assim como o reequilíbrio, o lançamento do Planos Ideal também ocorre em breve, tá? A gente vai ter uma sequência de webinários aí que a gente vai convocar. Alguns são segmentados, né? Como, por exemplo, o caso que a gente já citou aqui da saída dos ativos da Eletrobras, de antigas Furnas, né? É, vocês aqui hoje, convidados, o Plano Salutem, mas alguns serão convites abertos, todos poderão participar. Arnaldo Pereira de Souza. Eu, Arnaldo, tenho cadastro de e-mail na Real Grandeza e não recebi nenhuma informação desse evento. Fui informado pelos colegas. Arnaldo, manda aqui para mim seu endereço de e-mail para eu confirmar, por gentileza, aqui se está tendo algum. Que às vezes acontece. Geralmente é por falta de interação, assim, quando a gente envia muitos e-mails e a pessoa não recebe, a internet, né, acaba cadastrando esse endereço de e-mail como inexistente. E aí você para de receber realmente. Aí tem que mandar para a gente para poder analisar e solicitar o desbloqueio e você passa a receber novamente os comunicados. Lázara Guido. Vai ser muito importante abrir para o regional, para pessoas de fora do Rio de Janeiro. Creio que isso aqui seja sobre o porta de entrada. Ah, o Sérgio Gomes, ele mandou alguns dados aqui, passa a situação dele, que perderia o acolher, ele bota o valor aqui. Sérgio, espera a tabela que a gente vai divulgar para ver se vai ser isso mesmo, tá? O Arnaldo já mandou o endereço de e-mail aqui. Arnaldo, eu vou checar e te passo o retorno para esse mesmo endereço, tá? Glória dos Santos Moreira. Tenho 95 anos. Meus vencimentos, aposentadoria INSS, complementação, totalizam valor X. Tenho tido muita dificuldade em manter e preciso do plano. Esse subsídio de 700 vai afetar diretamente minha sobrevivência, pois não posso, na atual conjuntura, abrir mão do plano de saúde.
Tem despesas de medicamentos, aluguel, condomínio, etc. Como irei sobreviver? Não haveria como avaliar cada situação, principalmente por idade e rendimento? Creio que todos esses fatores tenham sido, né, avaliados nas avaliações, Sim, né? por idade e por rendimento, é o que a gente continua levando em conta, tá? Inclusive, é o principal, né, de todas as medidas tomadas, é para justamente manter, preservar o FESP, concedendo desconto na mensalidade do O plano. subsídio do acolher, Maria, você deve saber a idade hoje vigente, como é que é a regra? A partir de 54 anos, Patrícia, a partir de 54 anos. E que são, né, as faixas que realmente demandam mais mesmo, inclusive na questão do custo assistencial. E a exceção é para viúvos e viúvas, como é que Exceção para pensionistas, viu? O porque critério de idade, ele não precisa ser obedecido, né? é, e essa exceção foi aberta em regulamento, porque quando a pessoa se torna viúva ou viúvo, ela tem uma redução muito grande no benefício dela. No caso do BD, por exemplo, de 40%. Então, para que a gente não deixasse essa viúva e esse viúvo desassistidos, frente a essa redução de 40% para 40% do que era o benefício, é a exceção da idade, mas fora isso, as pessoas mais jovens, elas não podem acessar o acolher, só os mais idosos. Antônio Flávio Viana. O que mais pesa na composição do custo do plano de saúde? Se poderia ter um plano mais barato que atendesse somente emergência, exames, internação e CTI, ou seja, sem cobrir atendimento ambulatorial, ou ter 100% de coparticipação nas consultas. Desculpe, mas o desespero financeiro leva a gente a buscar formas de redução de custo. Com certeza. Maria, você quer responder? Acho que é MatMed, né? Material e medicamento, que mais impacta. Felipe também. É material e medicamento, depois vem exame. hum, é, e lembrando também que esse plano porta de entrada, a gente já, o modelo dele já visa uma redução de custo também, né? Isso. E por que que a gente não pode criar um plano só para emergências de hospital? Quando você tem um plano de saúde, a emergência, porque quando a gente fala em material e medicamento, é ambiente hospitalar ou infusão oncológica, doenças raras, esse é o maior custo de um plano de saúde. Se você cria um plano de saúde só para atendimento de emergência, essa pessoa ela não vai se cuidar. Então, por exemplo, ela não vai aferir colesterol, ela não vai num cardio, ela não vai num endócrino, a chance dela ter problemas agudos de saúde é muito maior. Então, esse plano custaria caríssimo, porque você teria pessoas não tratadas que o tempo inteiro acabariam tendo como recurso a emergência de um hospital e a internação. Então, ele vai contra toda a técnica da saúde. Tanto que as operadoras, elas estão tentando justamente o contrário agora. Um plano em que a pessoa tem atendimento de primeiro atendimento primário e secundário, no máximo. Por quê? Porque o mais importante, gente, de tudo é a prevenção. As operadoras e a Real Grandeza seguiu esse caminho. Muitos de vocês, eu acredito, devem estar no programa Linha de Cuidado, que uma enfermeira ou uma técnica acompanha vocês, seja por ligação, seja na casa da pessoa, quando ela tem dificuldade de locomoção. A gente lançou aquele programa que vocês viram de feridas, né? Para cicatrização, para acelerar a cicatrização das feridas. Tudo isso é o quê? Prevenção. E a prevenção é assim: você gasta um pouco mais, a operadora gasta um pouco mais naquele momento,
Entretanto, 2, 3 anos depois, você vai colher os frutos daquilo, porque você vai ter uma massa menos adoecida. E internação, hospital, CTI é o pior custo que uma operadora pode ter, assim como o oncológico com metástase. Um câncer descoberto já com estadiamento avançado, os recursos, as internações, elas são muito caras. Então, é pior para o beneficiário e é pior para a operadora. Qual é o melhor cenário? O exame preventivo todo ano, que você descobre a doença no início. A gente entra com o melhor que a medicina pode oferecer, faz essa caminhada de mãos dadas e o beneficiário fica curado, tá? Isso é o melhor para o beneficiário e para a operadora. Obrigado, Patrícia. Tem mais uma pergunta aqui. Se tem previsão de abrir para outras localidades? Perguntaram São Paulo. Acho que foi o único específico detalhado. Tem algum estudo em andamento para ampliar o Promis Ideal para outras praças? Não existe estudo, existe a intenção até para a gente continuar existindo como operadora. Por quê? Porque está todo mundo caminhando nessa mesma direção. E a Fundação Real Grandeza precisa se adaptar ao mercado, senão, como o nosso próprio beneficiário falou, vou procurar outro plano, e não é isso que a gente quer. Agora, a gente primeiro precisa fazer esse plano dar certo aqui. É algo novo para gente. A gente vai entender como vai ser a utilização, se os beneficiários vão estar satisfeitos, vão estar bem cuidados, como vai ser a nossa relação com essa empresa prestadora. A Valsa foi a empresa escolhida, muitos de vocês também conhecem a Valsa. Vai funcionar onde funciona hoje a Clínica de Copacabana, é ali que vai ser a nossa porta de entrada. Então, a gente tentou mitigar os erros, e fazer algo que a gente sabe que já tem uma aceitação do nosso público. Mas é um aprendizado. Salvos e salutem, a gente aprendeu, né? Foi um aprendizado. E agora a gente vai botar esse plano de pé. Mas a nossa ideia é que 4 meses rodando isso, erros e acertos, vamos começar já a escolher as outras praças para implantar. Nosso maior desafio é encontrar os parceiros certos para levantar a clínica de porta de entrada. Esse é o nosso principal desafio nas áreas regionais. Obrigado, Patrícia. Chegou mais endereço de e-mail aqui pedindo informações do novo plano. Quando a gente for divulgar, eu também vou conferir na nossa lista aqui se está tudo certo. Se não tiver, eu corrijo. Foi o Nilo Silva que mandou. Pode deixar, Nilo. José Merenço perguntando sobre o plano em São Paulo. Patrícia já acabou de responder. O Túlio também tinha perguntado sobre outras regiões. A Deusa Maria, fico feliz com essa preocupação de vocês. Nesse momento estamos envelhecendo e precisamos de todos os cuidados da Real Grandeza. Depois de anos da Real Grandeza. Deusa, isso aí, a gente está atuando justamente para isso. Maria de Oliveira Silva. Como pode estar numa mesma faixa de subsídio de R$ 700 quem ganha menos da metade do rendimento máximo? Felipe ou Maria, vocês podem explicar um pouco como é que se deu essas faixas? A divisão dessas faixas salariais? Essas taxas foram consideradas, né, levando em conta o número de beneficiários, né, os beneficiários continuariam sendo atendidos e a proporcionalidade do que já era praticado com base nos percentuais que eles tinham antes. Então, levando em conta essas duas premissas, os valores são descritos na tabela. Tem mais? Lembrando, né, que esses valores serão, né, as faixas salariais têm
enquadramento agora, né, em julho, se eu não me engano, de acordo com o regulamento do programa. Sempre no dia 15 de julho. As faixas são atualizadas. O Rubens Terribili, não achei a resposta, os valores INSS e Real Grandeza continuam os mesmos. Se saberiam informar se vai ter necessidade de atualizar o formulário do acolher para poder ajustar, ou a gente mantém com a base que a gente vai ter nesse período agora a necessidade de reinformar isso para quem já está no acolher? Não vai ter necessidade da gente refazer toda a inscrição do acolher, tá? Quem está inscrito nas três primeiras faixas vão ser readequados automaticamente para o novo valor do subsídio, né? Que deixa de ser percentual e passa a ser valor fixo. E as últimas duas faixas serão canceladas automaticamente, tá? A gente vai comunicar para cada beneficiário que está sendo cancelado, né? Mas o beneficiário não precisa se preocupar em fazer nova inscrição no programa. Aqueles que vão continuar sendo subsidiados, eles não precisam tomar nenhuma ação, tá? Já estou vendo aqui, a Patrícia está respondendo algumas dúvidas no chat direto. Por exemplo, a dúvida da Glória Moreira, né? A porta de entrada teria também direito à internação e a valsa seria a de Copacabana. Ela pergunta. A Patrícia já confirmou que sim, que vai ser a valsa a clínica de Copacabana e que tem internação, sim, o novo plano. O Paulo Machado. O procedimento para continuar a ter o subsídio do plano acolher vai continuar o mesmo? Para você passar a ter direito, você tem que mandar um formulário para a gente. Ele está lá no nosso portal de saúde. É, é só você baixa lá, faz a autodeclaração da renda, é, e aí passa a ter o desconto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, com a nossa central de relacionamento, que a gente esclarece. Ou manda um e-mail grp@frg.com.br. Amarildo Silva. É possível informar o número de beneficiários barra vidas atendidas por município ou estado? Assim teríamos uma dimensão de quantos somos em cada município ou estado. É, nós temos até, eu poderia dar um grande número aqui, por região, né, dos planos de saúde e salvo. Dos 10.500 beneficiários, nós temos na região sudeste 8.669. Tá? Então, centro-oeste, 1.326, norte, 61 beneficiários, nordeste, 77 e região sul, 396 beneficiários. Então, a maior parte realmente fica na sudeste e centro-oeste. A Luciana pergunta se vai ter abertura para novas inscrições no programa Acolher. O programa não é encerrado nem fechado, não, né? Segue normalmente, né? Sim, segue normalmente. Só de acordo com a nova tabela, tá? Ronaldo Santos, hoje pago 50% que ganho para Real Grandeza no Saúde. Tem eu e esposa, perdão. Vou pagar R$ 700 a mais. A esposa também 700? Não, 700, Ronaldo, é o valor do desconto. Aí você vai ter que ver, de acordo com a sua faixa salarial, aonde você se enquadra ali, e aí reduz aquele valor da sua mensalidade. Um casal que esteja na primeira faixa vai ter um subsídio de R$ 1.400, ou seja, ele paga a menos R$ 1.400 em cima do valor total das duas mensalidades. O Arnaldo Pereira de Souza, ele pede para repetir a informação sobre preencher o formulário. Eu vou colocar o link aqui do formulário, Arnaldo. O formulário é simples, tá? Vocês não teriam qualquer tipo de problema para preenchê-lo e mandar para a Real Grandeza, não. Só
vai ter que baixar, né? Mandar, preencher, escanear e mandar para a gente, se for enviar de outra localidade. Ou entregar presencialmente, a gente providencia aqui, tá? Cláudio Nascimento, o pessoal atendido pela Unimed em Santa Catarina, continua a mesma relação? Mesma relação. Mas assim, vamos lá. A relação da Unimed continua a mesma. Se ele for do plano Salutem, dependendo de quanto seja o rendimento dele, ele também vai passar por essa readequação. Agora, a Unimed continua a mesma coisa, tá? A prestação de serviço da Unimed em Santa Catarina continua a mesma coisa. O Marcos Mendes, ele pede para informar novamente o percentual aproximado do valor do plano porta de entrada em relação ao plano atual. Rodrigo, Né? 37%. Salutem, né? Em relação ao plano de entrada, ao plano ideal. Obrigado, Rodrigo. Ó, perguntas novas nós não temos, tá? Estou só buscando aqui o link para a página do Acolher, para quem quiser ter mais informações. Nilo, o plano Salutem tem coparticipação, que é. Maria, você pode dizer quais são os percentuais? E eu sei que é tetada R$ 150, não é isso? Por procedimento. Patrícia, como tem uma diferença dos planos regionais, eu preciso confirmar aqui, para eu não dar uma informação. Isso, Mauricélio colocou ali 30%, tetada R$ 150. Edu, eu acho que Estou só buscando o formulário aqui do Acolher para poder compartilhar, para facilitar para o pessoal. Só lembrando, Dudu, isso é para novas inscrições, né? Quem já participa do programa hoje, nas 3 primeiras faixas, o beneficiário não precisa fazer nada, ele vai continuar sendo subsidiado agora nos novos valores, né? E quem está na quarta e na quinta faixa, o subsídio vai ser cancelado automaticamente. Isso. Para quem residir ali na região de Angra dos Reis, é só lá no Telinho, no Mauricélio. Telinho, obrigado pela ajuda aí. Forte abraço. Coloquei o link no chat. Não temos novas dúvidas. Peraí que chegou uma agora do Richard Vasques. Deixa eu abrir aqui. Caso opte por excluir do plano um agregado, é possível ele ser inscrito novamente no futuro, se necessário? sim. Inclusive, Patrícia, com relação a essa pergunta, né? Nós estamos com a consulta pública da ANS aberta, é, sobre a 137, que vai permitir esse tipo de retorno, né, às autogestões de beneficiários que já tenham tido alguma ligação com a autogestão. Então, mesmo ele saindo, ele poderá retornar. Legal. O plano hoje, Maria, pela ANS, vocês podem inscrever qualquer pessoa até o quarto grau de Até o quarto parentesco grau. Isso. e, pelo regulamento da Real Grandeza, descendente, tá? Não pode até o quarto grau ascendente, Isso. descendente. Marcos Mendes, ele pergunta se o plano porta de entrada vai incluir todas as faixas etárias. Vai incluir todas elas, inclusive a, a clínica passa a contar com pediatra. O Fernando César pergunta se a Unimed continuará a atender no interior do Rio. Meu plano é o Salutem. Continuará a atender. Só buscando
pergunta do Ronaldo Santos, que ele pediu para repetir. Deixa eu ver que está mais acima aqui, só um instante. Hoje pago 50% do que ganho da Real Grandeza no Salutem. Eu e esposa. Vou pagar 700 a mais. A esposa também 700? Não, então, é aquela explicação que foi dada. Esses R$ 700 é o valor do subsídio. Então, se você está ali naquela primeira faixa, você tem que pensar no valor cheio das duas mensalidades e subtrair 700 mais 700, ou seja, subtrair R$ 1.400, e esse é o valor total de mensalidade que você vai pagar no mês. Até respondendo a dúvida aqui da Glória dos Santos Moreira, teremos a nova tabela divulgada nos próximos dias, tá? Ler só o último comentário aqui, enviado pelo Antônio Flávio. Sigo com o plano da Real Grandeza, haja vista a extrema confiança que deposito na gestão e, sobretudo, pelo atendimento personalizado, carinho, etc. Entretanto, ainda entendo que o preço cobrado teria que ser muito mais vantajoso com relação a qualquer plano que uma empresa que visa lucro. Sim, a gente compreende perfeitamente essa colocação do Flávio. A gente todo dia trabalha para isso. Conseguimos, no ano de 2024, manter nossa sinistralidade em 83%, menor até do que os planos de mercado, mas é muito desafiador para a gente. Ser uma autogestão com duas patrocinadoras, né? Agora, na área de plano de saúde hospitalar, com a saída da Eletrobras, e a gente precisa realmente captar novos participantes, e a gente tem uma legislação muito restrita. Para você ter uma ideia, assim, não sei o quanto vocês sabem, mas para a gente conquistar uma empresa que queira oferecer plano de saúde para os seus empregados via Real Grandeza, ela tem que atuar na atividade da área de energia. Então, a gente não pode, por exemplo, eh, ali ir num shopping e montar uma loja da Fundação Real Grandeza. Nós temos uma série de impeditivos legais. E a Real Grandeza, muito correta e muito seguidora da lei, enfim. A gente é uma empresa, é uma fundação muito conservadora. Então, temos essa limitação. A gente montou um corpo comercial, que são pessoas treinadas para fazer a captação, para fazer a retenção, e todo dia a gente trabalha assim, tentando reduzir no centavo o custo da saúde. Mas, por exemplo, Felipe e Maria podem até falar melhor do que eu. Enquanto a gente está aqui, a ANS está lançando direito a um novo tratamento. Enquanto a gente está aqui, a ANS está lançando direito a uma nova cirurgia. E isso não está no cálculo feito no ano passado, entra nesse ano. Então, a gente tem uma série de desafios na saúde, além do envelhecimento da carteira, né? O plano está cada vez cobrindo mais coisas, todo dia isso é absorvido, e a ANS não diz assim, calcule isso no seu próximo reequilíbrio. Não. A operadora tem 30 dias para começar a oferecer aquilo ali. A gente às vezes está falando de uma vacina de R$ 3.000. Então, assim, são custos que vão aparecendo que não estavam planejados. Eu não sei por quanto tempo o mercado de saúde como um todo no Brasil vai conseguir se sustentar dessa forma, com essa dinâmica tão imprevisível. Mas pode ter certeza que todo o nosso esforço é voltado para oferecer um plano com qualidade, mas com o menor custo possível para vocês. Obrigado, Patrícia. A pergunta de que, novamente, sobre formulários. Quem já está inscrito precisa preencher. Não precisa, Paulo. O Túlio agradece aqui a presença. Momentos difíceis, mas permaneceremos juntos.
Isso aí, Túlio. Obrigado pelo suporte. O Ângelo diz que tem plano regional, apartamento privativo. Existe esse mesmo plano só em enfermaria? Ah, Existe. Ele tem os salvos, provavelmente, que é o quarto privativo, e o salutem é o enfermaria. Mas o salvos não entra no acolher. Só tem subsídio do acolher quem está no salutem. só tem que ver, Ângelo, qual a modalidade do seu plano de saúde mesmo, tá? Se você é do Salvos ou do Salutem, tá? Fernando César, moro no interior do RJ, do Rio de Janeiro, próximo a Juiz de Fora. Haveria possibilidade da Unimed atender nessa cidade? Havia um estudo nesse sentido. Fernando, manda um e-mail para a gente, grp@frg.com.br, que a gente avalia isso, tá? Reciprocidade é um mecanismo que a gente atualiza constantemente. Sempre que há identificação de que uma rede é melhor do que a outra, a gente procede à mudança, tá? Mas manda para a gente que a gente analisa isso. A Leila Marques pergunta se o subsídio é deduzido só para o titular do plano, titular e cônjuge. A Luciana está informando para a gente que o formulário ainda não está atualizado. Ainda não está, Luciana. A gente está para divulgar a qualquer momento o novo regulamento e o novo formulário com essa atualização, tá? Mas isso não impede o preenchimento e envio para Real Grandeza, não. O Ângelo informa que Salutem Regional é o meu plano. Então, Salutem já é o plano enfermaria, Ângelo. Patrícia, Rodrigo, Maria, Felipe, não temos mais perguntas. Agradecer o suporte aqui da Cristine também, da Central de Relacionamento, do Telim lá de Angra também, que deram alguns retornos aqui em relação às dúvidas enviadas, tá? Obrigado, gente, pelo suporte de sempre. Patrícia, com você. Bom, queria agradecer a você, Edu, a Maria, o Rodrigo, ao Felipe Paiva, que participaram aqui desse evento, que trabalharam para a gente trazer esse redesenho. Agradecer o voto de confiança dos beneficiários da Fundação Real Grandeza, que continuam torcendo, e, e de novo, falar que a gente existe aqui para prestar o melhor serviço possível e que o nosso princípio e critério sempre vai ser escolher pela vida, antes de tudo. Não somos uma fundação realmente com fins lucrativos e eu entendo que a Fundação Real Grandeza ela está se adaptando para continuar existindo, né? O Rodrigo aqui pediu a palavra. Não, só reforçar o que o Dudu já falou no início, teremos aí acho que mais 5 webinários até o final de maio. Então, para os participantes, para os beneficiários ficarem de olho nos convites, nos e-mails e no site da Rio Grandeza, né? Porque a gente vai estar divulgando data e horário desses webinários aí nos próximos dias, né, Dudu? Isso aí, Rodrigo. A gente já está abrindo as salas já, os convites já estão na fila de produção. O próximo é para o público de Furnas, né? Como a gente já falou, o pessoal da Eletrobras, os ativos, que vão passar para planos de mercado a partir de 1º de julho também. Mas teremos o lançamento do Planos Ideal, vai ter um para o pessoal do plano BD, e sobre o reequilíbrio do plano de saúde também, com a nova tabela, os novos valores de mensalidade, tá? Vocês fiquem atentos que a gente teremos novos encontros em breve, tá? Agradecer as palavras de elogio. Um outro recado também importante, a gente está na reta final do recadastramento. Quando a gente fala de envio de convites e contato com vocês, é importante que essas informações estejam atualizadas no banco de dados da Real Grandeza para que vocês recebam todos os comunicados, tá? Enquanto isso, como a gente já está num contato direto aqui, quem quiser colocar o e-mail aqui no chat, que eu confiro lá na lista do que temos cadastrado aqui com o endereço eletrônico de vocês, para ver se os endereços de e-mail estão certinhos, tá? Isso para quem não recebeu a mensagem enviada. Nós mandamos de sexta-feira até hoje cerca de 4 mensagens, tá? Então, quem não, por acaso, identificou que não recebeu nenhuma, manda o endereço de e-mail aqui para a gente no chat que eu faço essa busca assim que terminar o webinar, tá? Ok. Dá só um tempinho para o pessoal poder digitar aqui. O pessoal está mandando um e-mail aqui no chat. Antônio, Fernando.
Irinete, era o e-mail isso que você ia mandar? Ah, tá, veio agora aqui. Ah, perfeito. Bom, gente, então é isso. Até breve. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde. Estamos sempre à disposição. Tchau, tchau, gente. Eu vou botar. Tá.